Neste vídeo estamos dando continuidade a algumas reflexões sobre reencarnação. No primeiro vídeo, cujo link está na descrição, falamos sobre a visão espírita sobre a reencarnação e vidas passadas. O que acontece com os espíritos quando não estão encarnados? Por que não lembramos de vidas passadas? Entre outros temas. Nesta segunda parte abordaremos a lei de causa e efeito, reencarnação e justiça divina, reencarnação em outras culturas, Bíblia, Grécia e Índia, casos de reencarnação que foram amplamente pesquisados, transmigração dos mundos, enfim, somos alienígenas? Bem, vamos ao tema. Tudo o que fazemos, pensamos e sentimos gera consequências que retornam a nós de acordo com a natureza dessas ações. Essa lei nos ensina que somos os principais responsáveis por nosso destino, uma vez que colhemos aquilo que semeamos. O objetivo da lei de causa e efeito não é apenas punir, mas também educar e promover a evolução espiritual. Ela nos oferece a oportunidade de aprender com nossas experiências, corrigir nossos erros passados e buscar o aprimoramento moral. Portanto, a lei de causa e efeito nos convida a refletir sobre nossas ações, reconhecendo que somos os construtores de nosso próprio destino e que podemos influenciar positivamente nossa evolução espiritual através de escolhas conscientes e responsáveis. A expiação é um processo de resgate dos erros cometidos, onde o espírito enfrenta as consequências de suas más ações ou escolhas. A reparação é uma forma de restaurar o equilíbrio e promover a reconciliação com as leis divinas. A expiação e reparação são vistas como mecanismos de progresso espiritual, permitindo que o espírito evolua, aprenda com suas experiências e se torne uma pessoa melhor. É um convite para refletir sobre nossas ações passadas, assumir responsabilidade por elas e buscar a reconciliação com o bem, buscando sempre o caminho da evolução e do amor. O progresso espiritual e por que as memórias de vidas passadas são resguardadas em nosso inconsciente. Durante a encarnação, essas memórias são temporariamente bloqueadas de nossa consciência diária para que possamos concentrar-nos nas lições e desafios do presente. A doutrina espírita considera que o acesso às memórias de vidas passadas pode ocorrer quando isso é relevante e benéfico para o processo de evolução espiritual do indivíduo. Essas memórias podem trazer aprendizados, esclarecimentos e oportunidades de crescimento, auxiliando-nos a compreender melhor nossa trajetória espiritual, superar desafios e promover a reforma íntima. É importante ressaltar que a lembrança das vidas passadas não é o foco principal da doutrina espírita, mas sim a transformação moral e a busca pela evolução espiritual. O acesso às memórias passadas é apenas um instrumento que pode auxiliar nesse processo, desde que seja utilizado de forma construtiva e com o objetivo de promover o crescimento espiritual. Na doutrina espírita, a reencarnação está intimamente ligada à justiça divina e ao propósito maior de nossa jornada espiritual. Através da reencarnação, temos a oportunidade de reparar nossos erros passados, evoluir espiritualmente e cumprir nosso destino de aprimoramento moral. A justiça divina se manifesta na reencarnação através da lei de causa e efeito. Além disso, a reencarnação está alinhada com o propósito maior de nossa jornada espiritual, que é o nosso aprimoramento e a conquista da perfeição moral. Dessa forma, a reencarnação é vista como uma expressão da justiça divina, que nos oferece oportunidades infinitas de progresso e redenção. Reencarnação não é uma crença exclusiva só do espiritismo. Muito antes também, a preexistência da vida já era difundida e discutida em outras filosofias e doutrinas. Até no Novo Testamento há uma passagem que expressa a reencarnação. Uma teoria diz que a reencarnação está expressa na Bíblia. Na passagem de Mateus 17, 10-13, onde Jesus fala sobre Elias ter vindo novamente. Alguns interpretam isso como uma referência à reencarnação de Elias no corpo de João Batista. No entanto, essa passagem também pode ser entendida como uma referência ao espírito e à missão de Elias que se manifestaram em João Batista, em vez de uma reencarnação literal.
10. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que, então, os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? 11. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. 12. Mas eu lhes digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem sofrerá às mãos deles. 13. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Além desta passagem temos também a antiga Grécia e a Índia, onde encontramos referências e teorias sobre a reencarnação. Aqui está um breve resumo dessas perspectivas. Na Grécia Antiga, o conceito de reencarnação era conhecido como metempsicose. Essa crença foi amplamente associada aos filósofos pré-socráticos, como Pitágoras e Empédocles. Pitágoras, em particular, acreditava na transmigração dos espíritos, onde os espíritos passavam por uma série de encarnações como uma forma de purificação e evolução espiritual. Segundo Pitágoras, o espírito humano era imortal e eterno, e a reencarnação permitia que ele adquirisse conhecimento e experiência ao longo de várias vidas. Importante ressaltar que os pensadores que defendiam a teoria da metempsicose afirmavam que a encarnação poderia seguir em corpos vegetais, animais ou humanos. Na doutrina codificada por Kardec temos que isto não acontece, pois o espírito jamais retrocede em evolução. Pode até estagnar, mas jamais voltará a um degrau anterior. Assim, um humano será sempre humano e poderá seguir evoluindo conforme seu livre-arbítrio. O que pode acontecer, em casos de estagnação evolutiva, ou seja, do espírito estar reticente em relação à evolução intelectual e moral, é que poderá ter de seguir para mundos menos evoluídos quando o planeta em que vive passa por processos evolutivos coletivos, como o que nosso está prestes a passar. Isto não é um retrocesso, mas uma adequação ao estado de cada um. A Índia tem uma longa tradição de crença na reencarnação, que remonta a milhares de anos. Na Índia, a reencarnação é um elemento central das tradições religiosas como o hinduísmo, o budismo e o jainismo. No hinduísmo, a reencarnação é conhecida como samsara. De acordo com essa crença, todos os espíritos passam por um ciclo de nascimentos e mortes, onde a próxima vida é determinada pelas ações e karma acumulados em vidas anteriores. O objetivo final é alcançar a liberação do ciclo de reencarnação, conhecido como moksha, alcançando a união com o divino. No budismo, a reencarnação é vista como parte do ciclo de renascimentos, conhecido como samsara. No entanto, o budismo não vê a reencarnação como algo desejável. Em vez disso, busca-se alcançar a iluminação e a cessação do ciclo de renascimentos através do caminho do despertar. No jainismo, a reencarnação é vista como um ciclo contínuo de renascimentos, onde os espíritos, jivas, estão presos em um ciclo de sofrimento devido ao apego aos desejos materiais. A libertação desse ciclo é alcançada por meio da prática da não-violência, da verdade, do não-apego e do desapego do que é mundano. É importante destacar que essas perspectivas variam dentro das diferentes tradições e filosofias dessas culturas, e que essas crenças continuam a ser objeto de estudo, discussões e interpretação até os dias de hoje. O caso de Martha Lorenz foi publicado em 1966 nas atas da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, que tem o título de 20 casos sugestivos de reencarnação, estudo que foi realizado pelo Dr. Ian Stevenson, diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos da América. O caso envolve a história de Maria Januária de Oliveira, conhecida como Sinhá, que nasceu em 1890 em uma fazenda no Rio Grande do Sul, Brasil. Sinhá sofria de solidão devido ao isolamento da fazenda e teve duas paixões desaprovadas por seu pai. Ela contraiu tuberculose e faleceu em 1917, fazendo uma promessa à sua amiga Ida Lorenz de que renasceria como sua filha e revelaria a verdade sobre sua vida passada. 10 meses depois, em 1918, Ida Lorenz deu à luz uma filha chamada Martha. Quando Martha tinha 2 anos e meio, ela começou a fazer referências à vida de Sinhá, mencionando detalhes sobre a fazenda e pessoas conhecidas de Sinhá. Seu pai, F.V. Lorenz, registrou cerca de 120 declarações feitas por Martha, mas as notas foram perdidas.
Marta continuou a falar sobre a vida de Sinhá, mas eventualmente parou quando tinha cerca de 12 anos. Fatos geográficos importantes indicam que as famílias de Lorenz e Oliveiro, pai de Sinhá, moravam a cerca de 20 quilômetros de distância e tinham um bom conhecimento mútuo. A comunicação entre as duas famílias era possível. Marta cresceu, casou-se e teve filhos, mas ainda se lembrava de alguns acontecimentos da vida de Sinhá, especialmente sua morte por tuberculose. O caso de Marta Lorenz teria sido um dos mais bem documentados de Renascimento se as notas originais de F. V. Lorenz tivessem sido preservadas. Marta fez declarações que foram verificadas pela família, mas também mencionou fatos desconhecidos por seus pais. O caso mostra possíveis conexões entre vidas passadas e presentes, com Marta lembrando detalhes da vida de Sinhá. No comportamento das pessoas relacionadas ao caso, observou-se que Marta se identificava completamente com Sinhá, referindo-se a si mesma como Sinhá em uma linha de desenvolvimento contínuo. Ela defendia seu irmão Carlos, acreditando que pessoas que o maltratavam estavam agindo de forma errada, porque, quando era Sinhá, gostava muito dele. Marta também expressava sua crença na continuidade da vida após a morte, confortando adultos enlutados e afirmando que ela mesma havia morrido e renascido. Essa convicção persistia quando ela era mais velha e tinha filhos, esperando por um reencontro entre Sinhá e seu antigo namorado Florzinho. Alguns observadores notaram semelhanças na caligrafia e aparência física entre Sinhá e Marta, mas essas observações foram feitas por membros da família que já sabiam das afirmações de Marta sobre sua vida passada. Marta também sofria de infecções respiratórias frequentes e problemas na garganta, semelhantes aos sintomas que Sinhá apresentava antes de sua morte por tuberculose. Esses relatos e observações adicionais sobre o comportamento de Marta fornecem informações relevantes para a avaliação final do caso, mostrando sua forte identificação com a vida passada como Sinhá e suas crenças na continuidade da vida após a morte. Além disso, algumas semelhanças físicas e problemas de saúde compartilhados entre Marta e Sinhá também são mencionados. Shanti Devi. Shanti Devi nasceu em 11 de dezembro de 1926, na Índia. Desde tenra idade, ela começou a relatar detalhes surpreendentes sobre sua vida passada. Segundo ela, seu nome anterior era Lugdi Devi e ela viveu em Mutra, atualmente conhecida como Mathura, como esposa de um comerciante. Shanti Devi descreveu sua vida anterior, seu marido, filhos e até mesmo a localização da casa onde eles moravam. Seus relatos detalhados chamaram a atenção e foram investigados pelo líder espiritual Mahatma Gandhi. Após investigações minuciosas, vários detalhes fornecidos por Shanti Devi foram confirmados, incluindo a existência de uma família chamada Gupta, em Mutra, que tinha uma filha chamada Lugdi Devi, que morreu cerca de 10 anos antes do nascimento de Shanti Devi. Essa história ganhou ampla atenção e foi documentada em várias publicações, incluindo o livro I Have Lived Before: The True History of the Reincarnation de Shanti Devi, escrito pelo jornalista e autor indiano K. K. Bhatnagar. Nascido em 10 de abril de 1998, nos Estados Unidos, começou a ter pesadelos recorrentes aos 2 anos de idade. Ele gritava "avião no fogo", descrevia cenas de batalha e nomes como Natoma e Jack Larsen. Os pais de James ficaram intrigados e começaram a pesquisar e investigar suas declarações. Ao longo do tempo, eles descobriram que Natoma Bay era o nome de um porta-aviões americano que participou da Segunda Guerra Mundial, e Jack Larsen era um piloto que serviu nesse navio. Mais tarde, através de um encontro com veteranos da Segunda Guerra Mundial, eles encontraram uma foto de uma equipe da Marinha em que James apontou para um homem e disse que era ele, referindo-se a Jack Larsen. O caso de James foi amplamente divulgado e documentado em programas de televisão e livros, como Soul Survivor, The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot, escrito por Bruce e Ed Andrea Leininger, pais de James. Esses são apenas alguns exemplos de casos relatados de pessoas que afirmam se lembrar de vidas passadas. Eles envolvem detalhes específicos, investigações e validações por meio de registros e testemunhos de terceiros. Essas histórias têm sido alvo de estudo e discussão dentro da comunidade acadêmica e espiritual.
A transmigração progressiva explica como os espíritos evoluem através da reencarnação em diferentes mundos. A transmigração abrange a crença de que o mesmo espírito pode ocupar um novo corpo após a morte, podendo ser de animais, plantas e humanos. Por outro lado, a reencarnação refere-se à crença de que o espírito pode renascer em um novo corpo após a morte, mas apenas como ser humano. A transmigração progressiva é o processo de evolução do espírito através da reencarnação em diferentes mundos habitados, que também evoluem em uma escala evolutiva. O Sol não é habitado, mas é utilizado por espíritos superiores para reuniões e transmissão de pensamentos para outros mundos. Um espírito pode escolher reencarnar em um mundo menos evoluído para auxiliar em seu progresso. No entanto, não é possível reencarnar em um mundo mais evoluído do que o próprio espírito, pois a evolução requer a passagem por etapas específicas. A reencarnação em diferentes planetas é o único meio pelo qual o espírito pode atingir a perfeição, pois a estagnação ocorreria, caso permanecesse apenas no plano espiritual. Agora fica a pergunta: se o planeta Terra chegou a 500 milhões de habitantes somente no século XVI, atingiu 1 bilhão de habitantes em 1800 e demorou cerca de 100 anos para chegar a 2 bilhões. Atingiu 3 bilhões de habitantes nos anos 60 do século passado. Atualmente, menos de 60 anos depois explodiu para 8 bilhões, sendo que nos milênios anteriores a população foi sempre pequena. Dá para ter uma dúvida: será que muitos de nós não estaríamos vivendo nossa primeira experiência neste planeta? Não seríamos o caso de nos perguntarmos: somos aliens recém-chegados no planeta? Aliens, somos com certeza. Aliás, tem-se que ressaltar que espíritos não nascem em planetas. Somos criados por Deus, quando e como não se sabe, mas certamente não foi em um mundo material. Espero ter esclarecido algumas das dúvidas, medos e mistérios em relação à reencarnação e vidas passadas, somente algumas, pois se tivesse que aprofundar com o tema este vídeo teria horas. Lembre-se de que o Espiritismo nos convida a refletir e buscar respostas, mas também nos incentiva a respeitar as crenças individuais de cada um. O importante é mantermos uma mente aberta e explorarmos esses temas com discernimento, respeito mútuo e, acima de tudo, com amor, como ensinou o Mestre dos Mestres. Agradeço a todos por acompanharem esse breve estudo deste assunto tão instigante e desafiador. Se gostaram deste conteúdo, não se esqueçam de deixar seus comentários e responder se você se considera um alien novo por aqui ou um que perambula neste planeta há milênios, e comente também o que pensa sobre a história bíblica de João Batista Ser Elias. Até o próximo vídeo em que estudaremos mais um assunto que tem o foco em seguir a caminho da luz.